O Evangelho de Mateus, capítulo 26. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa, na casa de Simão, o leproso. Então, uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: Por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre manda dizer: A minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: O senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo.
Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois, voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: Prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: Guarde sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 2 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois, Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí, o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus? Então, o que resolvem? Eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus na Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado o viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram:
O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente.